Peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos falar sobre o grau 33, aqui a solicitação de um peregrino, Toninho Gessos. Obrigado aí pelo seu comentário. Ele pediu para mim falar um pouquinho algumas questões referentes ao grau 33 da maçonaria, algumas peculiaridades, se é o ápice da maçonaria. Vamos observar isso daí, né? Todos os ritos têm 33 graus, coisas do tipo, né? Então me acompanha até o final. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do coração, que é: faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, deixe o seu like e ative as notificações, assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a maçonaria. Também convido você a fazer parte da nossa área de membros, né? A gente faz lives semanais e tem muito material bacana lá para você que entra, é membro aqui do canal Fatos Maçônicos, colabora, né, com esse projeto que é muito bacana dos fatos maçônicos aqui, né, feitos por mim mesmo e pela minha equipe, né? Então colabore sendo membro e também conhecendo meus materiais lá no meu site luizmiller.com.br. Os links sempre estão aqui embaixo, né? Colabore com esse projeto. Então aqui vamos ver a pergunta aqui do Toninho Gessos, aqui ó. Toninho Gessos, pô, bacana, cara, obrigado. Fazia tempo que não fazia um comentário, eu peguei o comentário teu aqui agora. E depois aqui ó, Mestre Luiz, quando puder, acho que chegou o dia, fazer um vídeo sobre o tema grau 33. É o ápice da maçonaria? Não, é o ápice do rito, né? Já vamos entender melhor. Fale sobre o que é possível passar para nós. Gostaria muito de ter um pouco de entendimento sobre esse nível espiritual, dimensional alcançado a cada grau. Ó, cara, você quer saber de tudo aí? Você quer saber de tudo? Como que o que alcança cada nível, né? Então vamos começar ali, né? O grau 33, pois é, o grau 33 é o último grau de alguns sistemas, né? Ele se originou lá nos Estados Unidos, né? A partir do momento que foi formatado, veio lá o rito de perfeição lá da França, né? Passou ali pelo Caribe, depois foi para os Estados Unidos com uma carta patente lá, etc e tal, né? As histórias que eu conto lá no meu curso Entenda a Maçonaria, certo? Foi com uma carta patente e lá se criou, né, fez um rearranjo. O rito de Heredon tinha 25 graus, colocaram alguns a mais, colocando ele no número de 33 graus. É um sistema com 33 graus, claro que considerando os graus do simbolismo. Então isso é importante saber, que a partir de 1801, lá nos Estados Unidos foi fundado o Supremo Conselho, né, que é o Supremo Conselho Mãe do Mundo, né, é o Supremo Conselho de Charleston, lá na Carolina do Sul. Isso, Carolina do Sul, certo? Foi fundado, lá foi feito o Supremo Conselho, né, foi feito um rearranjo de alguns graus, né, foi feito todo um trabalho lá pelo pessoal de lá, né, e se montou, e lá se decidiu que os graus superiores do rito escocês, eles se separariam do simbolismo, né? O simbolismo, para quem não sabe, é o grau de aprendiz, companheiro e mestre. Então, a grande massa da maçonaria mundial se encontra nesses graus inferiores, vamos pôr inferiores no sentido de ser primeiro, segundo, terceiro, né? Não que seja de importância, né? A grande massa dos maçons se encontram nesses graus simbólicos, né? Que é o termo mais adequado, né? Se encontram nos graus simbólicos. Daí o irmão chega no terceiro grau, ele vai escolher, né, o que ele quer fazer da vida, né? Se ele morar, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem duas alternativas, né? Ele pode seguir a linha do rito de York, né, norte-americano, que daí você vai ter eles têm três potências, basicamente, assim, grosso modo falando, que é o arco real, os graus crípticos e a comandaria templária, né? O último grau, o grau 13, é um sistema com 13 graus, certo? Lá, o rito de York. E daí o rito escocês, né, que vai até o grau 33, no entanto, na prática, na verdade, lá nos Estados Unidos, o grau 33 é um colegiado de 33 irmãos que cuidam lá, lá se formou lá o Supremo Conselho Mundial, né, que a sede é lá nos Estados Unidos, certo? Agora é em Washington, na verdade, ele tem 5 conselhos que fazem parte, né? Então se juntaram, 5 conselhos foram criados, lá o Prince Hall também, né? Conselho da Louisiana, se não me engano, o Conselho são 4 conselhos, não 5.
o Conselho da Jurisdição Sul dos Estados Unidos e da Jurisdição Norte. São quatro conselhos que montaram essa estrutura como Conselho Mundial, que expede as cartas patentes, né, regulamentando a execução dos Supremos Conselhos no mundo. Né? Então você vai, por exemplo, lá na Itália, né? Ou na França, né? Na França lá em 1804, né? Já começou o movimento do rito escocês lá, depois foi expedida uma patente, lá eles trabalham de forma regular. Hoje os irmãos lá basicamente que fazem parte do Supremo Conselho do rito escocês são os irmãos ligados à Grande Loja Nacional da França, não os irmãos do Grande Oriente da França. Esses são da maçonaria liberal, é uma outra linha. Né? E daí, enfim, né? É um sistema com 33 graus. Né? Você perguntou, é o ápice da maçonaria? Não, é o ápice do sistema. O rito escocês, né, é o único rito que tem 33 graus? Também não. Né? Nós temos aqui no Brasil o rito adoniramita com um sistema de 33 graus e também temos o rito brasileiro com 33 graus. Então aqui no Brasil só 3 ritos, né, que são as práticas maçônicas, 3 sistemas com 33 graus, certo? E daí tem os outros ritos. O rito moderno tem 9 graus, como eu falei, o rito de York, norte-americano, na verdade, ele tem 13 graus. Daí nós temos também os ritos, os trabalhos ingleses, né, que são os graus ingleses, só que daí não é em escala, assim, a gente chama de side degrees. Né? Que daí é uma disposição diferente de graus, né? Não é um grau em escala, assim, certo? Mas para alguns, por exemplo, né, você quer ser um cavaleiro templário, né? Quer ser um cavaleiro templário, você tem que fazer parte do simbolismo, ser um mestre maçom, ser colado, né, ou exaltado, como eles chamam lá na linha inglesa, ao arco real inglês, e depois você pode entrar no priorado para se tornar um cavaleiro templário, um cavaleiro de Malta. Então, só que daí são 3 potências, você vai fazer parte de 3 instituições. Primeiro o simbolismo, depois o arco real e depois o priorado, né? Priorado. Então, existe isso daí. Deixa eu ver. O rito Schroeder não tem graus superiores, né? O rito escocês retificado tem graus superiores? Tem, né? Hoje em dia se trabalha, teve um movimento aí, tinha alguns graus a mais, mas hoje o rito escocês retificado tem aprendiz, companheiro e mestre, no simbolismo, né? Certo? E no Supremo Conselho, lá, que é chamado Supremo Conselho lá do rito escocês retificado, né? Para falar popularmente, na verdade você trabalha com o grau de mestre escocês de Santo André, noviço escudeiro e cavaleiro beneficente da Cidade Santa. Ou seja, é um rito que hoje trabalha com 6 graus. O ápice seria o 6. Ah, beleza. Existem ritos que trabalham com mais graus do que 33? Existem. Né? Por exemplo, os ritos de origem egípcia, né? Ou, na verdade, sim, o rito Mênfis e Misraim. Né? O Misraim surgiu lá na Itália, certo? 1730, se não me engano. Não me engano. Mas é antigo, é lá na Itália, não é? É 1800. O de Misraim. Não, porque rebobina aí, certo? O rito de Misraim surgiu lá na Itália em 1813, né? Então houve uma compilação em 1830, se juntaram e fundou esse rito de Mênfis e Misraim. É um rito que aqui no Brasil não é não é praticado pela maçonaria conservadora. Né? Ele tem 99 graus. É um rito, na verdade, mais complexo nesse sentido. Né? Ele acaba utilizando a estrutura do rito escocês antigo e aceito e mais alguns graus honoríficos até chegar lá o tal do 99. Né? Daí tem as variações. Né? É um rito que é complexo porque ele é quase uma instituição à parte. Né? Na Europa, lá ele existe, em algumas potências ele é uma instituição à parte. Né? E aqui no Brasil também existe esse rito, né? Eles são instituições à parte, a gente pode pôr ele como maçonaria, e daí inclusive ele é um rito misto de homens e mulheres, né? É um rito que foi progredindo na observação daqueles ritos de adoção que teve lá no século XVIII, etc. e tal, né? Do Cagliostro, certo? Então teve algumas questões que acabaram influenciando, né? O rito de Misraim, na verdade, ele é italiano, né? E o rito de Mênfis, na verdade, é francês. Né? Mas são ritos que trazem essa carga, vamos dizer, de história egípcia, né? Porque foi um rito que basicamente quando os franceses estiveram lá no Egito, tinha fugido a palavra, quando estiveram no Egito, trouxeram que lá eram maçons e tal, acharam interessante, montaram, e daí estava naquele momento de montar ritos, etc e tal, né? Então, nessa questão que você perguntou, o grau 33 no rito escocês tem essa
essa questão, né? O que faz esse grau, né? Na verdade, o irmão estuda, ele vai passando pelos graus até chegar nesse grau 33, né? Quando ele é elevado ao grau 33, né? E esse irmão deveria ter a consciência, e deve ter a consciência, que na verdade ele vira um grande guardião do rito. Né? Para o maçom que chega no grau 33, na verdade você começa a fazer uma reavaliação de todo o sistema da maçonaria. Você observa lá desde o grau de aprendiz, de companheiro, de mestre, né? Daí você vai observando as passagens lá do mestre secreto, mestre perfeito, né? Se for do rito escocês, intendente dos edifícios, eleito dos 9, eleito dos 15, né? Daí você vai a cavaleiro da espada, né? Rosa Cruz, pontífice, cavaleiro do machado, príncipe do tabernáculo, chefe do tabernáculo, Príncipe do Sol, Cavaleiro de Santo André, Kadosh, e assim vai, até chegar ao 33. Então você começa a reavaliar o sistema, na verdade você vai ter uma visão macro do sistema, e você vira uma espécie de, entre aspas, e deveria ser, sem dúvida nenhuma, um grande paladino, um defensor daquela prática ritualística, né? Observando, né? Trabalhando, ajudando para que aquela tradição do determinado rito, no caso o rito escocês, rito adoniramita, rito brasileiro, ela não se degenere, na verdade. Você vai colaborar, vai manter de pé essa tradição, né? Tem essa questão, né? Que é uma questão extremamente prática. O irmão que é colado no grau 33 deve participar e não deixar morrer essa tradição. Isso é uma questão, né? Sobre a viés da metafísica, como você perguntou ali, né, da consciência, o irmão deve ter agregado, caso seja colado nesse grau, né, tenha recebido esse grau 33, ele deve ter um conhecimento amplo de todo o sistema maçônico, né, daquele sistema específico com 33 graus. E aquilo lá, na verdade, ele seria o iniciado, assim, vamos pôr assim, o iniciado de fato, né? O iniciado de fato. Porque quando você entra na maçonaria, certo? Você recebe uma iniciação, aquele choque iniciático, né? E à medida que você vai passando os graus, você vai tendo assim pequenas parcelas, a sua consciência vai cada vez mais ampliando, né? E ali seria o adepto completo. Em tese, o irmão que tem esse grau 33, ele deveria conhecer todo o sistema que ali se propõe a trabalhar, né? Na passagem daquelas questões que a maçonaria lida, como por exemplo a questão dos construtores, né? a questão dos lutadores, né? Você vai ver muitos graus aí que falam de batalha, desse tipo de coisa. É uma batalha interna, né? Uma batalha interna. É você contra seus vícios, contra seus defeitos, né? Então é uma batalha interna. E depois tem a questão assim muito voltada às questões de cavalaria, né? Esses graus acabaram surgindo de uma coisa que a gente chama síntese escocesa, que ocorreu lá em torno de 1750 a 1760, né? Que foi mais ou menos um compiladão lá de uma série de graus que estavam surgindo lá na França naquela ocasião, né? E depois surgiram lá lojas escocesas, por exemplo, né? Então tudo isso daí faz parte desse métier, né? Que depois veio se tornar o ápice, né? Do sistema com o grau 33. E daí, como você deve ter percebido, eu falei que lá nos Estados Unidos era um colegiado, né? Daí nós temos algumas diferenças aí, né? Então, ou seja, se você está fazendo a maçonaria lá nos Estados Unidos, né? Algumas curiosidades, né? Você vai chegar até o grau 32 é bom, né? 32, né? Então você chega até o grau 32 e o colegiado seriam 33 irmãos que controlam, né? Que organizam o rito, que não deixam morrer, né? Que eles têm essa missão gigantesca. Aqui no Brasil, os sistemas do rito escocês, o irmão consegue chegar ao grau 33. Então a gente chega até o grau 33 aqui, né? Ou seja, você vai ter toda a doutrina ampla do rito, né? Muitos colocam, obviamente, né? Isso cada um acaba tendo sua opinião, né? Muitos colocam que o grau 33 seria somente essa questão mais material, né? Eu falei ali do adepto completo, né? Isso daí é uma questão mais profunda, metafísica, né? Mas muitos consideram também essa questão do grau 33 somente um mantenedor, um paladino da justiça, assim, um mantenedor do sistema. Então tem essa pegada, tem essas diferenças, né? Vai depender de como cada um
cada irmão acaba encarando essa história. E daí, o irmão chega aqui no grau 33, e daí ele pode trabalhar, né? Que daí ele trabalha, que ele está no Supremo Conselho. A gente chama o grau 33, a gente chama Supremo Conselho, né? Que é o Supremo Conselho de fato. Porque antes você tem, nesse sistema, você tem a Loja de Perfeição, tem o capítulo Rosa Cruz, Noakita, Kadosh, Presbitoria, Prelazia, vai depender do sistema, obviamente, né? Vai ter nomes diferentes também, em Supremos Conselhos diferentes, certo? Mas chegou no grau 33, o irmão está apto a trabalhar para o Supremo Conselho, né? Pode ser um secretário, um grande secretário de finanças, né? Um patriarca, isso aqui no rito adoniramita, um patriarca regente, né, que seria o soberano, né, do rito escocês, seria o patriarca regente no rito adoniramita, né? Pode ser um provedor, como se usa esse termo, pode ser provedor de finanças, provedor de assuntos externos, provedor de cultura, sabe? Daí tem os nomes, né? Esse irmão que faz essa função, um delegado litúrgico, ele tem que estar colado no grau 33, que são essas coisas práticas, né? Então, você chega como obreiro, né, no grau 33, né, vamos pôr assim, né, recebendo toda aquela carga doutrinária, passando por todos esses sistemas de graus, né, e pequenos, assim, vamos dizer, capítulos que vão surgindo, né, Loja de Perfeição e capítulos, enfim, né? E você chegando no grau 33, você pode trabalhar para perpetuação, para essa tradição do rito, né? Para as especificidades que o rito propõe, né? Isso aqui falando do Brasil mais especificamente, porque daí vai ter as especificidades, como eu falei, do rito adoniramita, do rito brasileiro, do rito escocês antigo e aceito, né? Então, é isso. Né? Na verdade, tem essas diferenças. Não é, aqui no Brasil se chega no grau 33, mas não é em todos os Supremos Conselhos, né? Que se chega ao grau 33, apesar do sistema ter 33 graus. Espero que tenha ficado claro. Outra questão, por exemplo, na Inglaterra, tem rito escocês antigo e aceito? Não, não tem. Tem o rito antigo e aceito, que basicamente é a mesma coisa, mas eles não tiraram o nome escocês da história, né? Então, Toninho, espero que tenha dado um ampassant aí na questão do grau 33, né, na importância, né, que você feche o sistema, né, e ele também não é o ápice da maçonaria, né, seria assim, até o ápice poderíamos colocar, é o ápice do sistema, como eu falei, é o ápice do sistema, porque você vai pegar, você pode fazer uma comparação, por exemplo, né, em termos metafísicos, do cara desperto, né, do iniciado de fato. Se você pegar um irmão que é do grau 33 e vamos pegar assim, todo mundo é muito consciente, é um iniciado de fato, agregou todos aqueles valores, está trabalhando sobre si mesmo, já conhece toda a doutrina, já conhece, né, já fez essa caminhada, certo? Então você pega um irmão do grau 33 do rito escocês, né? Se você pegar um irmão do grau 9 do rito moderno, ou pegar um cavaleiro beneficente da Cidade Santa do rito escocês retificado, você vai ver que, na verdade, essa questão, independente de ter 33 graus, ou ter 9, ou ter 6, ou ter 13, lá como os cavaleiros templários lá do rito de York, né? O irmão, falando assim sobre o viés da metafísica, sobre a questão mais sutil que isso pode trazer para a gente, você vai ver que os irmãos são todos iguais, independente se um sistema tem 9 graus, se outro tem 13, se outro tem 6, se outro tem 33. Como eu já falei em alguns vídeos, que não é porque tem mais graus, né, que o outro que tem menos graus seria incompleto, né? Então isso daí é um engano que tem, muita gente fala, né? Meu vô era o grau 33, não sei o quê, sabe? Na verdade, essa questão do grau 33 é você entrar no Supremo Conselho, né, a partir do grau de mestre, obviamente, numa potência regular, entrar, escolher o seu Supremo Conselho, vivo falando isso daí, e você ir trilhando. E o tempo vai passando, você vai estudando, você vai passando os graus, vai entendendo a temática, os símbolos, os ritos, o mito, né? Não os ritos, o rito é um só, né? Mas o mito que está envolvido naquele determinado grau, né? Aquelas questões que eu falei para você, do trabalho, né? Da batalha interna, do ampliar, né? Da intelectualidade, que vão sendo traçadas nessa coluna que os ritos acabam propondo, a doutrina sendo parcelada, assim, né, vamos pôr assim, sendo pedagogicamente, né, em cada um dos graus tem quase que um universo a ser explorado. Então o irmão vai passando, vai agregando aqueles valores, vai conhecendo, vai decodificando, né, que isso daí que é o verdadeiro esoterismo, né, é a capacidade, né, é uma instrução, é uma doutrina que é passada àquele irmão que está naquele determinado grau, né, que ele terá, se ele for desperto, né, se ele for consciente, ele terá a capacidade de decodificar essa questão do que aquele determinado grau está dizendo. E assim, sucessivamente, né,
Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, grau 6, grau 28, grau 29, 30, 33. Né? E seria o ápice do sistema. Beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que tenha compreendido as minhas palavras. E convido você a conhecer meu site luismiller.com.br. O link está sempre aqui embaixo. Até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço.